Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Boca Juniors, que anunciou nas últimas horas Sebastian Batalha como seu novo reforço, volante contratado do Atlético Mineiro por US$ 1 milhão ou 6 milhões de reais. Já o Sport, do Recife, anunciou a contratação de Johan, meio atacante que chega por empréstimo junto ao Internacional. O News Old Boys é o novo destino de Keylor Navas, goleiro costarriquenho, ex-Real Madrid, PSG, que negociou com o Grêmio, cansou de se esperar por uma resposta do tricolor gaúcho e fechou com o clube argentino. Para completar o giro de notícias, contar que Rafinha vive grande fase, jogador que não encanta. Torcedor brasileiro com a camisa da seleção está arrebentando no Barcelona nessa terça-feira, na vitória por 5-4 do Barcelona contra o Benfica em Portugal. Ele marcou 2 vezes. Já são 8 gols em 7 jogos na Champions, na atual temporada, 30 partidas com 22 gols e mais 9 assistências. Bora falar agora sobre o Santos, mais especificamente sobre o preparador de goleiros do Peixe, o espanhol José Belmán, que foi contratado por indicação de Pedro Caixinha. Eles trabalham juntos desde a época em que o Caixinha era técnico do Nacional da Ilha da Madeira, lá em Portugal. Por que eu estou citando o Belmán? Ele chega para assumir o lugar do Arzu, que era muito querido por torcedores. E foi um torcedor do Santos que o filmou durante o aquecimento do último jogo na Vila Belmiro, a preparação, aquecimento dos goleiros, com algumas imagens meio pitorescas do Belmán. Ele tem um método completamente diferente de aquecimento dos atletas. Em vez dele bater na bola, ele pede que os goleiros joguem a bola para ele, para que ele bata. E nesse vídeo bem curto, de coisa de 15 segundos, deu para ver o preparador espanhol errando algumas vezes a bola. Numa das vezes ele chuta torto, na outra mascado, enfim. Foi depois apurar como é que esse preparador físico é avaliado dentro do Santos e conseguiu ouvir de pessoas que compõem o elenco de que já deram algumas gargalhadas com os métodos e com a forma completamente diferente da habitual com a qual a gente está mais acostumado. Preparador físico preparador de goleiros de 53 anos de idade, foi goleiro de bom nível na Espanha e em Portugal e até aqui faz seu início de trabalho no futebol do Santos. Também esteve com Caixinha no Red Bull Bragantino. Preciso falar agora sobre o Madureira, que resolveu tirar sarro do Vasco. Provocação forte, através de uma nota em suas redes sociais. O Madureira não gostou do fato de o Vasco não ter permitido que o Madureira viajasse no mesmo voo que o Vasco para Manaus, palco do confronto entre os times. Entre outras coisas, a nota diz o seguinte, abre aspas, a nau está à deriva, que o Vasco reencontre sua grandeza. Madureira completa, o Madureira está acostumado a lidar com grandes dirigentes, como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, figuras que, independentemente de seus estilos e visões, sempre souberam valorizar o espírito e a dignidade entre os clubes. Só para fazer uma contextualização, os 3 dirigentes citados são ex-presidentes do Vasco, numa clara cutucada no Pedrinho, que teria sido responsável por vetar que o Madureira viajasse no mesmo voo que o Cruz Maltino. O que você pensa sobre essa história? O Madureira está certo? Pedrinho erra ao não permitir? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião. Combinado? Preciso falar agora sobre Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo e atual comandante do Al Rayyan. Ele deixou bem claro em uma entrevista lá no Catar que pode sim contratar jogadores do Botafogo. A frase é a seguinte, abre aspas, queremos fazer algumas alterações na equipe. Os jogadores do Botafogo são muito alvos, porque eu os adoro. Gosto muito deles e do que conquistamos. Não posso garantir que faremos propostas. Afinal de contas, só temos 5 vagas para estrangeiros. Que seja nessa janela ou no fim da temporada. É o Arthur Jorge admitindo que a intenção do Al Rayyan vai muito além do Gregore. A gente havia contado para vocês nos últimos dias que o time qatari tentou a contratação do volante de 30 anos de idade por US$ 2,5 milhões. O Botafogo recusou a proposta. O Arthur Jorge ainda se dirige aos atletas do Botafogo como pessoas que formaram uma verdadeira família, até por isso todo o carinho e a dedicação. Só uma última curiosidade sobre o novo trabalho do treinador português. O Arthur Jorge dirigiu seu novo time apenas uma partida, 6-2, vitória do time dele contra uma equipe chamada Salau. Roger Guedes, inclusive, marcou 2 gols nesse confronto.
Hora de falar sobre Vitão, que está forçando a saída do Internacional. O zagueiro quer jogar no Flamengo, tanto que nessa quarta-feira o pai dele e um dos seus empresários desembarcam em Porto Alegre com uma reunião marcada com dirigentes do Inter. A ideia é mostrar para o Colorado que não há mais intenção do atleta em permanecer por lá. O Flamengo já fez duas propostas para tentar levar o Vitão. A primeira delas, 6 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem para com o Flamengo pelo Thiago Maia. A proposta foi recusada, o Inter pediu 14 milhões de euros. A contraproposta do Flamengo, 7 milhões de euros em dinheiro, mais 4 milhões do perdão da dívida, totalizando 11 milhões de euros. A tendência é que se o Flamengo aumentar para algo na casa dos 12 milhões, esse negócio possa sair. Entre Vitão e Flamengo está tudo certo. Contrato de 5 anos, jogador que é adorado pelo José Botto, o novo diretor esportivo do Flamengo. Felipe Luiz também faz força para que esse negócio aconteça. Rubro-negro procura 2 zagueiros para repor as saídas do Davi Luiz, que se mudou para o Fortaleza, e também de Fabrício Bruno, vendido para o Cruzeiro. Importante contar que as negociações com o Danilo estão praticamente finalizadas. O Danilo encaminhou a rescisão do seu contrato com a Juventus e já deu a palavra de que fechará com o Flamengo o contrato de 2 anos. O Danilo é esperado até domingo no Rio de Janeiro, inclusive já tem um primeiro compromisso. Ele foi convidado para participar do aniversário do Alexandro, que é lateral esquerdo do Flamengo e um dos seus melhores, se não o melhor atleta com quem ele já conviveu no futebol. Os caras atuaram juntos no Santos, no Porto e na Juventus da Itália. O Alexandro, inclusive, fez enormes esforços para que o Danilo pudesse ser contratado. Com o Vitão e Danilo, o Flamengo encerraria a busca por zagueiros e depois partiria para outras alternativas e posições, entre elas a função de volante. Bora falar agora sobre Rian Francisco. O centroavante de 18 anos de idade do São Paulo segue arrebentando na Copa São Paulo Juniores. Ele foi o grande responsável pela vitória do Tricolor por 2-1 contra o Criciúma de virada, com gols no finalzinho da partida que colocaram o Tricolor na final da Copa São Paulo de Juniores. São Paulo perdia para o Criciúma até os 44 do segundo tempo, quando o Rian teve a chance de bater um pênalti. Com cavadinha, ele garantiu um empate. E aos 52, já com 7 minutos de acréscimo, novo pênalti, e adivinha o que o Rian Francisco fez? Nova cavadinha para garantir a vitória por 2-1 e colocar o São Paulo na grande decisão. Rian Francisco chegou a 10 gols em 8 partidas na copinha dessa atual temporada, é de longe o principal artilheiro da competição e também tem quase metade dos gols do São Paulo. O tricolor marcou 21 vezes nessa edição, 10 gols foram marcados pelo centroavante de 18 anos de idade, que havia atuado no Palmeiras e foi dispensado por lá. Fui até checar com o pessoal do Palmeiras o motivo dessa dispensa, dessa rescisão. Ouvi dizer que ele competia com o Endrick, que por isso acabou não tendo tanto espaço. A verdade não é essa. Nos tempos de Palmeiras, o Rian Francisco jogava como um ponta. E a concorrência era bastante grande com o Luiz Guilherme, com o Estevão, entre outros, e ele não tinha esse destaque como ponta que ele tem hoje como centroavante. Até por isso o Palmeiras acabou abrindo mão do atleta e o São Paulo é quem se beneficiou. Papéis invertidos, porque o Endrick chegou a ser jogador do São Paulo nas categorias de base lá atrás, no Sub-11. O tricolor não quis empregar o pai do Endrick e acabou perdendo o jogador para o Palmeiras. O resto da história todo mundo já sabe. Só para contar sobre a grande final da Copa São Paulo, marcada para 25 de janeiro. São Paulo conhece nessa quarta-feira seu adversário. O vencedor do confronto entre Grêmio e Corinthians estará na decisão e já dá para cravar que se o Corinthians for para a final, teremos torcida única de São Paulinos. São Paulo leva esse benefício por ter feito melhor campanha ao longo da competição. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que cobriu a oferta do Atlético Mineiro pelo volante Gregore, 30 anos de idade, jogador do Botafogo. Baita concorrência por esse atleta, que de fato fez um 2024 excelente. O Gregore já havia recebido nos últimos dias uma proposta do Al Rayyan do Catar, 2,5 milhões de dólares, oferta recusada. O Atlético Mineiro, ao longo da terça-feira, ofereceu 4 milhões de dólares, valor que equivale à multa rescisória do Gregore para clubes do exterior. Não há nenhuma relação com a multa brasileira, que é bem maior, mas o Atlético se fez valer desse valor para o futebol internacional para fazer a proposta. O Botafogo se preparava para recusar a oferta quando chegou uma nova proposta, dessa vez do Palmeiras, de 5 milhões de dólares. O Palmeiras precisa dar uma resposta rápida para mais uma negociação frustrada, agora envolvendo o Claudinho. Cheguei a contar para vocês que no sábado o atacante havia dito sim para a proposta do Verdão e não para uma oferta do Catar.
oferta do Al Saad. Nessa segunda-feira, depois de enorme pressão do Zenit, o Claudinho acabou acertando a ida dele para o Al Saad, causando enorme frustração no torcedor palmeirense e ainda mais pressão sobre o trabalho de Leila Pereira e Anderson Barros. Até por isso, o Palmeiras pretende responder rápido com alguma contratação. John Textor é que quem reluta a essa ideia de vender o Gregore, jogador fundamental e que havia sido contratado do Inter Miami no início de 2024 por 2,5 milhões de dólares. Só para completar, negócio por Andréas Pereira, bastante distante. O Fulham segue irredutível em relação à ideia de perder o jogador, especialmente nesse momento na metade da temporada. Agora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que pode anunciar ainda nessa semana um novo patrocínio para a camisa, para ser mais específico, para a parte dos ombros. A empresa com quem o Corinthians tem negociações avançadas é uma empresa de capitalização, que vai pagar cerca de 12 a 15 milhões de reais, contrato com duração até dezembro de 2026. Importante contar que a papelada já está praticamente toda aprovada, restando questões burocráticas e a assinatura do presidente Augusto Melo. Só para completar, o Corinthians vai aos pouquinhos tentando preencher seu uniforme, que andou bastante esvaziado depois da virada de 24 para 25. O Corinthians acabou perdendo, por exemplo, a Fox Lux, que estava na barra frontal, e a Lê no tórax. Nesse momento, a camisa do Corinthians conta com a Esportes da Sorte no patrocínio no peito, o BMG nas mangas, a Unicesumar no calção dianteiro, a Easy Seguros, nas costas, além da Elétrica Ale na barra traseira. Existem ainda alguns espaços na camisa corintiana que aos pouquinhos vão sendo preenchidos. Resta também a definição em relação a Esportes da Sorte, que segue operando em território brasileiro graças a uma liminar concedida. Se essa liminar expirar, o Corinthians pode ter problemas em relação a seu patrocínio master. Sobre a questão envolvendo a votação do impeachment do Augusto Melo, ainda não há uma data definida para a continuidade do encontro, que foi suspenso nesta segunda-feira por conta da quase invasão da madrugada. Eram 5 horas de reunião, vários conselheiros pedindo para ir embora e ameaçados. É que cerca de 130 pessoas, torcedores corintianos, tiveram acesso, ninguém sabe como, ao ginásio. E estavam por lá ameaçando conselheiros que se dispunham a votar a favor do impeachment de Augusto Melo. Essa história ainda vai dar muito pano para manga, prometo ficar de olho para contar para vocês. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. Aqui você acompanha todos os bastidores do Glorioso com exclusividade. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, prepare-se, porque a notícia de hoje promete mexer com as emoções da torcida. Vamos ao que interessa. Gregore, o volante de 30 anos que brilhou intensamente em 2024, está no centro de uma disputa milionária. O Al Arabi, o Atlético Mineiro e o Palmeiras estão na corrida para contar com o jogador, mas a grande questão é, o Botafogo vai ceder? Até agora, o Al Arabi ofereceu 2,5 milhões de dólares, enquanto o Atlético Mineiro elevou a disputa para 4 milhões. No entanto, o Palmeiras subiu a aposta, colocando nada menos que 5 milhões de dólares na mesa. Apesar disso, John Textor, figura-chave nas decisões do Botafogo, parece hesitar. Afinal, Gregore é visto como um jogador essencial para a continuidade do projeto ambicioso do clube. O interesse do Al Arabi, liderado pelo técnico Arthur Jorge, é especialmente intrigante. Em declarações recentes, Jorge elogiou abertamente o Botafogo, deixando claro que o clube do Oriente Médio tem grande respeito pelo elenco alvinegro. Mas há um detalhe que pode frear qualquer investida mais ousada: o limite de estrangeiros no Al Arabi. Será que eles conseguirão reorganizar seu elenco para abrir espaço para Gregore? Isso ainda é uma incógnita. Enquanto isso, a torcida alvinegra está dividida. De um lado, a venda de Gregore poderia trazer um excelente retorno financeiro, principalmente considerando o interesse do Palmeiras, que apresentou a proposta mais robusta até o momento. Por outro lado, a saída de um jogador tão importante pode desestabilizar um meio-campo que foi peça-chave na brilhante temporada de 2024. O que você pensa disso? O Botafogo deve segurar Gregore a qualquer custo ou seria mais prudente aceitar uma dessas propostas milionárias? Há outro fator importante em jogo: a postura firme e estratégica de John Textor. O dono da SAF do Botafogo já demonstrou em várias ocasiões que não toma decisões impulsivas,
principalmente quando se trata de jogadores considerados fundamentais para o projeto do clube. Gregóry é um desses casos. A valorização do volante reflete sua importância dentro de campo, mas também a visão de Testor sobre o papel de cada atleta no crescimento do Botafogo. Para ele, abrir mão de uma peça estratégica como Gregóry sem um substituto à altura seria um risco que pode comprometer não apenas a performance do time, mas também o próprio planejamento de longo prazo. Testor também enxerga a manutenção de jogadores-chave como um sinal de força para o mercado. Ele sabe que ceder a primeira grande oferta pode passar uma mensagem errada, fazendo outros clubes acreditarem que o Botafogo está disposto a negociar seus talentos a qualquer momento. Isso vai contra o objetivo de consolidar o clube como um dos principais do futebol brasileiro. Afinal, para competir em alto nível, o Glorioso precisa não apenas de resultados dentro de campo, mas também de uma postura firme fora dele. O recado precisa ser claro: o Botafogo não é apenas um formador de talentos, mas um destino para jogadores que querem alcançar títulos e prestígio. Outro aspecto crucial é o impacto de uma eventual venda no equilíbrio do elenco. Gregóry não é apenas um jogador importante. Ele é parte de uma engrenagem que funcionou com perfeição em 2024. Testor sabe que, para substituir alguém como Gregóry, não basta contratar um nome qualquer. O reforço precisaria não só manter o nível técnico, mas também se adaptar rapidamente ao estilo de jogo e à mentalidade vencedora que o time construiu. Será que o mercado oferece opções com esse perfil? Essa dúvida pesa na balança de Testor e justifica sua hesitação em aceitar qualquer proposta, mesmo uma tão atraente quanto a do Palmeiras. Além disso, a posição de Gregóry dentro do elenco também influencia as negociações. Ele não é apenas mais um jogador, é um líder silencioso, respeitado pelos companheiros e fundamental na ligação entre defesa e ataque. Sua saída poderia gerar uma lacuna difícil de preencher, especialmente considerando o tempo necessário para entrosar um novo reforço. Testor, ciente disso, certamente avalia os riscos de mexer em uma estrutura que já provou ser vencedora. Afinal, o objetivo maior é manter o Botafogo competitivo em todas as frentes, não apenas em curto prazo, mas por muitas temporadas. Vale lembrar que Testor tem uma visão global para o Botafogo. Ele não está apenas pensando no próximo Campeonato Brasileiro, mas no fortalecimento da marca do clube no cenário internacional. Vender Gregóry pode trazer um bom retorno financeiro, mas será que isso ajudará no objetivo maior de colocar o Botafogo entre os grandes do mundo? Testor sabe que cada decisão importa e que o sucesso do projeto não se mede apenas pelo dinheiro em caixa, mas pela capacidade de o time competir em alto nível e atrair novos talentos. Em última análise, a escolha sobre Gregóry pode ser mais do que uma simples negociação, pode ser um marco na história do Botafogo. E falando em reforços, o Al-Arabi não esconde seu desejo de buscar mais contratações. Mesmo com as limitações para estrangeiros, Arthur Jorge deu pistas de que o clube árabe pode voltar à carga na próxima janela de transferências. Será que eles vão persistir no interesse por Gregóry ou podem virar os olhos para outros nomes do elenco do Botafogo? O Glorioso está, mais do que nunca, no radar de grandes clubes ao redor do mundo, o que reforça a relevância do trabalho realizado na temporada passada. Agora, a torcida espera ansiosa por um desfecho. A manutenção de Gregóry no elenco seria um sinal de força e ambição do Botafogo, enquanto uma eventual venda abriria portas para investimentos significativos em reforços. Mas será que há algum nome no mercado capaz de substituir à altura o impacto de Gregóry no time? Esse é o tipo de decisão que pode definir os rumos do clube na próxima temporada. Não saia sem deixar sua opinião nos comentários. O que você acha que o Botafogo deveria fazer nessa situação? E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as atualizações sobre o nosso Glorioso. Até a próxima!